minha galera tá aqui, né? Trouxe uma galera para gritar para mim. E aí, pessoal, tudo bem? Bom demais, como fala aqui em BH. Ó, me colocaram numa fogueira, né? Porque, para quem estava aqui, vir palestrar depois de uma palestrante memorável, porra, a gente chega na desvantagem, né? Mas como eu sou copy, prometo entregar um conteúdo de muito valor para vocês. A gente vai falar sobre construção de narrativa, como que a gente monta uma narrativa de alta performance, de alta conversão. Então, para quem ficar até o final, já adianto, né? O que eu vou entregar aqui, eu já entreguei para algumas pessoas, e não tem ninguém que ao aplicar isso daqui, tenha dobrado, triplicado, ou até mesmo quintuplicado os resultados. Então, muito provavelmente, vocês vão pôr em prática e vocês vão ver os resultados. Mas, vocês também precisam entender que eu estava assistindo a última palestra e reorganizei na hora, né? Porque ela estava ensinando como fazer palestra. E eu olhei e falei, Jesus, estou todo fora de ordem. Então, readequei aqui e vamos direto para o conteúdo. Primeiro, pessoal, queria trazer um retrato do momento atual, né? Muito possivelmente, algumas pessoas não me conhecem. Então, sou Rafa Leite, sócio da For Múltiplos, né? A gente é uma agência de lançamentos. A gente atua em mais de 7 nichos, faturamos mais de 50 milhões, somos do Galaxy. Sou professor de copy e estratégia, também professor de uma das disciplinas de marketing digital do Sebrae Rio de Janeiro. Então, essa é uma fotografia que hoje reflete o nosso momento. Porém, como todo copy, nem sempre foi assim, né? Estamos há 5 anos, quase 5 anos no digital, e eu quero trazer um pouquinho de contexto para vocês, de como que eu entrei nesse universo. Em 2018, foi quando eu conheci isso aqui, mas, voltando um pouquinho na história, pessoal, e dividindo com vocês um pouco da minha vida, eu sou fruto de uma aventura adolescente, essa que é a verdade. Minha mãe me teve com 18 anos, meu pai tinha 19, um pouco mais maduro, né? E, obviamente, não planejado. Meus pais, infelizmente, eles, desde 15 anos, se envolviam com drogas. E, quando eu tinha 4 anos, meu pai acabou falecendo, né? Por conta desse envolvimento com coisas erradas e tudo mais. E, a partir disso, minha mãe, muito nova, né? Eu tinha 4 anos, minha mãe devia ter 23. Os pais do meu pai, me acompanhem. Os pais do meu pai, meus avós paternos, eles conversaram com a minha mãe e falaram, cara, deixa o garoto aqui, acho que aqui tem mais estrutura para ele, a gente vai poder, né, fornecer melhores investimentos para o crescimento e desenvolvimento dele. Minha mãe muito nova, minha mãe de família muito humilde, sabiamente, creio eu, concordou com aquilo. Então, com 4 anos, eu fui morar com meus avós, né, pais do meu pai. Fui criado por eles, formei, fiz administração de empresas e fui lançado ao mercado corporativo, como a maioria, possivelmente aqui. O que aconteceu? 10 anos de mercado corporativo e no dia 28 de abril de 2018, eu já estava fora de casa, já tinha morado nos Estados Unidos, morava em Macaé, no Rio de Janeiro, sou do Rio, inclusive. O meu avô faleceu repentinamente. Na época, pessoal, pra vocês verem, né? Meus avós, 62 anos de casado, fora namoro, né? Na época, minha avó, que apresentava alguns detalhes assim, né? Tinha um certo nível de demência, né? E aquilo ali, a gente sempre acreditava que minha avó talvez fosse a primeira pessoa a nos deixar. Mas de um dia para o outro, realmente, assim, repentinamente, foi meu avô. E o que aconteceu nesse momento? Eu trabalhava numa multinacional, tinha uma boa remuneração, e eu morava em Macaé. O que eu fiz? Voltei para casa, pedi licença do meu trabalho, porque eu queria ficar com a minha avó naquele momento. Cara, foram as pessoas que mais renunciaram à vida para investir em mim. Então eu sentia que era o meu momento de renunciar a algumas coisas para poder ficar perto da minha avó. Né? Minha avó tinha um certo nível também de Alzheimer, já não estava tão boa, e eu quis ficar ali com ela. Fiquei 1 mês com ela, a empresa que eu trabalhava permitiu. Só que o que aconteceu?
Depois disso, eu entendi que eu não queria mais deixar. Na verdade, o que eu pensei foi, cara, minha avó vai na sequência. Não vai, né? 62 anos de casados. E eu fui lá na minha empresa e pedi mais 6 meses de licença. E aí, eu não tive esses 6 meses. E o que eu decidi? Entendi o lado da empresa e falei, beleza, mas eu também, meu coração pede que eu fique em casa. Que eu dê o suporte à minha avó e que eu, de fato, esteja perto mais dela, assim, nesse momento. Então, eu pedi demissão. Ganhava 18 mil reais na época, galera. E aí você imagina a minha família, todo mundo completamente, né, me questionando sobre a decisão que eu tomei. E aí, no primeiro dia, dando suporte à minha avó, voltei para casa, de Macaé para o Rio. Primeiro dia, beleza. No segundo dia, beleza. No terceiro, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E, acreditem ou não, foi assim que eu entrei no digital. Eu coloquei no Google, como trabalhar com a internet de casa. Caí numa série de vídeos de marketing digital, conheci esse universo, acreditei nas probabilidades, no potencial que isso tem de mudar a vida das pessoas, e ali eu entrei. Foi assim que eu entrei nesse mercado. Mas o slide anterior mostra a foto atual, do momento que a gente vive. Tanto eu quanto todo o meu time lá na Formúltiplo, que inclusive tem um pessoal aí. Só que no meio daquela trajetória, hoje a gente está no Galaxy, poxa, puta resultado, teve um marco, que é onde eu fui testado. E é sobre esse teste que a gente vai entrar no conteúdo agora. O que aconteceu? Alguém aqui faz aniversário em março? Então vocês vão lembrar junto comigo, hein? Eu sou do dia 10 de março, mas na verdade todo mundo vai lembrar. Eu só sei a data porque é um dia depois do meu aniversário. Dia 11 de março de 2020, a OMS decretou pandemia mundial, né? Foi um momento muito difícil para todos nós, né? A humanidade como um todo. E naquele momento, galera, olha só, que curioso. Eu tinha 2 especialistas na casa que eu lançava. Um do nicho de milhas aéreas, que é o Rodrigo Góes. E no outro, o nicho de desenvolvimento profissional, que era a Carolina Martins. Agora parem comigo e pensem. 11 de março, pandemia, as notícias e as minhas promessas, completamente na contramão. Eu tinha um produto de milhas que ajudava as pessoas a viajar. E eu tinha um produto de desenvolvimento profissional que ajudava as pessoas desempregadas a voltar para o mercado. As minhas narrativas eram, a gente vivia um boom de contratação, então super coerente ao meu produto, né? E o produto de viagens com milhas super coerentes. Agora eu pergunto para vocês, como é que a gente vende esses produtos diante de um cenário de pandemia? Aonde os dados eram aeroportos fechados, sem previsão de volta. E as estatísticas apontavam que, na época, o Brasil tinha cerca de 13,4 milhões de desempregados. E os estatísticos diziam que em 6 meses a gente ia pular para 16 milhões de desempregados. Como é que eu vendo um produto que ensina empregabilidade se o cenário está caótico? Como é que eu vendo um produto que ensina a viajar se não tem voo? Por isso que eu falei para vocês. Me senti testado naquele momento, né? Eu performava bem com esses 2 produtos, mas é porque o momento me ajudava até então. E aí, cara, sentei, sou o copy, era o copy dos projetos, e precisei pensar para redesenhar, porque com aquela narrativa não dava para seguir. E foi ali, diante desse exercício, que eu encontrei, né, uma forma de redesenhar a narrativa. E querendo ou não, pasmem, foi a partir desse ponto que a gente duplicou, triplicou e a gente cresceu de uma forma bem meteórica que não é comum. Então foi a partir do momento da circunstância, com realinhamento de narrativa, que a gente conseguiu crescer e crescer muito. E fazendo esse exercício eu cheguei a um framework, galera. Framework. Que qualquer um de vocês, de qualquer nicho, se conseguir responder a esse framework,
vocês podem ter certeza que vocês têm uma narrativa afiada, de ponta a ponta e que vai converter muito. E é isso que a gente vai ver agora. Mas antes, o que é narrativa, galera? É uma jornada de fazer sentido. Eu gosto de falar que narrativa é uma história. É uma história bem contada, com início, meio e fim, e com vários elementos durante essa trajetória. E é exatamente isso que a gente vai ver nesse segundo. Esse framework ele tem 7 perguntas que precisam ser respondidas e 2 comportamentos que precisam ser fluentes, latentes, todo momento, com qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Eu vou passar esse framework e eu vou mostrar para vocês como que eu respondi cada uma dessas perguntas. E vamos pegar um nicho de milhas como exemplo, para a gente não se alongar muito falando dos dois. Vamos falar do de milhas. E se vocês tiverem papel e caneta, sugiro fortemente. Anotem, se puderem, já vão respondendo, porque quem responder isso aqui, meu amigo, vai sair daqui com uma narrativa pronta para botar na rua, hoje ainda, se quiser. Vamos nessa? Vocês estão comigo? Então, bom demais. Vamos lá. Primeira pergunta desse framework. Qual é o problema que eu vejo que as pessoas passam desnecessariamente? Qual é o problema que eu vejo que as pessoas passam desnecessariamente? O que essa pergunta está buscando? Né? Se eu vejo que as pessoas passam por um problema desnecessário, é porque eu sei de uma oportunidade que elas não sabem. Concorda comigo? Se eu vejo que elas estão passando por algo que eu sei que é desnecessário, é porque eu sei de algo que elas não sabem, e isso é uma oportunidade. Perfeito? Pergunta número 2. Qual solução eu conheço que a maioria não sabe? Se eu sei que existe uma oportunidade, que as pessoas passam por um problema, eu tenho que saber a solução. Então vamos falar do nicho de milhas rapidinho, antes de passar para 3? Pergunta número 1. Qual é o problema que eu vejo que as pessoas passam desnecessariamente? Eu sei que as pessoas seriam muito mais felizes e gostariam muito de viajar muito mais e de ter mais dinheiro no bolso. Eu sei que elas gostariam, são 2 coisas que os brasileiros amam e que viajar mais e mais dinheiro nunca é um problema. Eu sei que elas gostariam disso, mas elas não conseguem. Olha que louco. Só que eu sei um caminho que elas não sabem, que levam a essa realidade. Que é a resposta da pergunta número 2. E a minha resposta é milhas aéreas. Para alguns, milhas é aquele negócio do cartão de crédito que dá um pontinho, alguma coisa que tem que usar, que depois tem um rolo danado para transferir. Mas milhas, na verdade, pessoal, é uma moeda virtual. Né? É o dinheiro do dinheiro. Quanto mais você gasta, mais aquilo retorna. Só que as pessoas não fazem ideia do quanto que aquilo é valorizado. Que se elas se organizassem de janeiro a dezembro, com toda a metodologia de acúmulo de milhas e exponenciação, elas iriam sempre chegar ali, não vou dizer nem em dezembro, setembro, aqui em agosto, elas já iam ter milhas suficientes para viajar para qualquer lugar do mundo, levando a família, ou, se elas não quisessem gastar com viagens, elas poderiam colocar para vender e receber um Pix super generoso na conta bancária. Então, o problema, as pessoas gostariam de mais dinheiro e de viajar mais, mas elas não conseguem. Qual que é a solução que eu tenho, que elas ainda não conhecem? Milhas aéreas. Pergunta número 3. Quais são os dados que eu consigo trazer para a mesa que sustentam o meu ponto? Todo mundo já deve ter ouvido aquela frase, né? Contra dados e fatos, não há argumentos. Se você não traz dados para a mesa, você é só uma pessoa comum com uma opinião. Nada mais. E talvez isso não seja tão valorizado. Agora, quando você traz dados, evidências, pesquisas científicas, provas sociais, quando você reúne um insumo que comprova que o que você está falando faz sentido e é verdade, aí é diferente. Então, por exemplo, no nicho de milhas, a gente anualmente tem uma pesquisa que aponta o quanto que os brasileiros geraram de pontos e milhas.
só que não usaram. E galera, é na casa de 40 bilhões de pontos e milhas que são expirados. Se esses pontos são expirados, é porque eles foram gerados. Concordam? Só que por falta de conhecimento, as pessoas não sacaram esse dinheiro que são delas, por direito. Então olha a diferença que faz o conhecimento para quem tem e para quem não tem. Então eu trago esse dado. Um outro dado que eu trago na minha narrativa é, cara, depois da pandemia, 2 anos, as companhias aéreas tiveram muito prejuízo. Voltou recente, bacana, graças a Deus o mundo melhorou. Só que o que aconteceu? Prejuízo tem que ser diluído, meus amigos. Empresa privada, né? Então o preço das passagens, lá em cima. E 2 anos todo mundo sem viajar. Abriu para todo mundo ao mesmo tempo. O que isso significa? Tem muito mais gente querendo viajar do que voos disponíveis. Essa conta não fecha. Já que tem demanda, mais demanda do que oferta, preço lá em cima. Paga quem quer. E aí eu digo para vocês, só vai viajar de avião quem está com dinheiro. E quem não liga de pagar caro, porque está caro. E aí eu pergunto para vocês, vocês querem estar no grupo das pessoas que aceitam pagar caro? Ou vocês querem estar no grupo das pessoas que viajam de graça através das milhas? Fácil responder. Beleza? Então a pergunta número 3 é essa. Você tem que trazer dados que comprovam que o que você está falando faz sentido. Narrativa é uma história, é uma jornada que faz sentido o tempo inteiro. Beleza? Ponto 4. E qual que é a autoridade que eu tenho para falar sobre isso? Não, eu não tenho nenhuma. Mas o meu especialista, ele tem. O Góes, não sei se todo mundo aqui conhece, ele é um cara que está no mercado das milhas há mais de 10 anos. Ele vendia milhas na época de jornal. Pensa, na época que a gente procurava apartamento no jornal, emprego no jornal, ele já vendia milhas daquela forma. Eu acho que tem algumas formas da gente reconhecer a autoridade nas pessoas. Primeira dela é tempo. Porra, alguém que faz algo por 10 anos é um indicador de autoridade. Segunda dela, resultado. Sou amigo do Góes há mais de 10 anos, a gente trabalhou junto, fora do digital, a gente veio para o digital depois. E quando eu conversei com ele, teve um dia que ele me ligou, eu tinha já o projeto com a Carol, que era desenvolvimento profissional, e ele me acompanhava no Instagram, e aí ele falava assim, ele me ligou, ele falou, Rafa, vendo aí esse trabalho que você está fazendo com a menina do LinkedIn, porra, bacana e tal. Ele, velho, eu tenho um conhecimento em milhas, eu sou meio nerdzinho nesse assunto. Você acha que vale a pena a gente tentar algo nessa linha, criar alguma coisa? Eu falei, cara, vamos testar. E aí ele falou um dado que ele me comprovou na hora. Eu falei, mas como assim um conhecimento nerdzinho? Tipo assim, você tem quantas milhas hoje? Aí ele, 8 milhões. Eu falei, porra, tem algo estranho aí, Góes. Eu acho que é humanamente impossível alguém acumular 8 milhões de milhas. Ele, não, pô, tem 8 milhões. Eu falei, então você é multimilionário? Eu não sabia, porque para ter 8 milhões de milhas, você deve ter gastado 100 milhões de reais. Ele, não, Rafa, pô, não é só através do cartão de crédito, fica calmo. Já vi que você não conhece desse universo, vou te ensinar. E assim a gente começou. E aí, galera, essa pergunta, qual autoridade eu tenho você precisa ter autoridade para falar sobre o que você quer falar. Senão, facilmente, você pode ser interpretado como mais um, querendo vender um cursinho, como mais um na internet. Agora, as pessoas que têm tempo de prática, resultados com elas mesmas e resultado com os outros, reconhecimento pelos resultados dos outros que aprenderam com ela, aí sim, a gente está falando de um especialista, de um expert. Então, galera, a pergunta número 4 é essa. Você precisa trazer o seu crachá, que nem eu botei ali no segundo slide. Ó. Eu já fiz bastante coisa com a narrativa que eu vou ensinar. Né? Mostrei os dados, trouxe um pouco de informações para mostrar um pouco de autoridade. E a gente tem que estar sempre trabalhando isso para que as pessoas reconheçam que a gente seja uma autoridade. Mas vamos para a pergunta número 5. Essa é muito massa. E eu demorei, confesso para vocês, demorei um certo tempo para dar importância a isso. Porque, ó, concorda comigo que se eu vejo que as pessoas passam um problema, que eu acho desnecessário, se eu tenho uma solução
que pode tirar elas daquela situação. Concorda comigo? Que se eu não vir a público oferecer essa solução para as pessoas, é um desserviço com a humanidade. Eu estou sendo egoísta. E a revolução, eu particularmente gosto de duas características nela. Uma é a causa, é quando a gente consegue definir uma causa. Eu particularmente gosto de batizar a minha causa com uma hashtag. E no nosso projeto com o Góis, é a hashtag Acorda Brasil. Olha que legal isso. A gente tomou como missão de vida levar conhecimento e inteligência financeira em milhas ao maior número de brasileiros possíveis. Porque eu sei que as pessoas gostariam de viajar mais e ter mais dinheiro. Então, quando eu quero ensinar algo só por ensinar, visando faturamento, possivelmente as pessoas vão me interpretar errado. Se eu tenho uma causa que é maior do que eu mobilizo e contagio muito mais pessoas com muito mais força. Então, quando a gente está em live, quando a gente está nos CPLs e a gente fala da nossa causa, é acordar os brasileiros para um universo que é rico em benefícios, que é direito de todos, que qualquer pessoa com uma renda a partir de R$800 pode ter. A gente quer acordar as pessoas para conseguirem extrair o seu benefício desse universo, porque está disponível para todo mundo. Então, a primeira característica de um movimento, de uma revolução, é um nome, é uma hashtag, é um brado, é um grito, né? E a gente tem um hashtag Acorda Brasil. Segunda característica de um bom movimento é você, guardem essa também, categorizar o avanço da jornada de aprendizado da sua audiência. Rafa, explica melhor. Nós temos um produto, pessoal, que ensina as pessoas a acumularem 1 milhão de milhas em 6 meses. Qualquer pessoa. Mesmo que você não tenha nenhuma milha acumulada agora. Essa é a nossa promessa. E o que a gente traz na nossa narrativa? Os pontos de identificação e de avanço do nível de consciência. Então, o primeiro, a gente chama as pessoas que não têm conhecimento, que se sentem analfabetas nesse assunto, a gente chama de baby milhas. Quem acompanha o Pedro Sobral, eles têm os baby bosta. E eu confesso que eu copiei. E a gente fez o baby milhas. São as pessoas que não sabem nada, que estão perdidas, mas que gostariam de aprender. O nome do nosso treinamento chama Fábrica de Milhas. Então, uma vez que as pessoas entram, elas saem da condição de baby milhas para a condição de fabricantes de milhas. Evolução. Quando a gente está na live e a galera ainda está do lado de fora, é muito comum. Nossa, eu sou um baby milhas, eu sou um feto milhas. A galera começa até a inventar várias outras coisas. E qual que é a nossa promessa? Ensinar a acumular 1 milhão de milhas em 6 meses. E quando as pessoas chegam lá, elas mandam um print, elas preenchem um formulário, elas querem a plaquinha, porque elas se tornam milionários de milhas. Então, olha a jornada. Ela é um baby milhas quando ela está do lado de fora. Ela se torna um fabricante quando ela está do lado de dentro. E ela se torna um milionário de milhas quando ela atinge a promessa do nosso produto. Então, a revolução, pessoal, é sobre isso. É sobre conduzir essas pessoas e dar nomes para que elas possam se identificar em que momento da jornada elas estão. Quanto mais as pessoas se identificarem, mais elas se acham e mais elas desejam o próximo passo, que é o que a gente sempre quer. Bom, pegaram essa da revolução? Hashtag batiza com um nome que represente a causa de vocês e categorize com nomes a evolução da audiência de vocês. Para a gente ir para a reta final, tem a 6 e tem a 7. Vocês precisam saber dizer quais são as consequências negativas de quem ficar de fora desse conhecimento. E a 7, vocês precisam saber quais são os benefícios positivos de quem entrar. Isso aqui, galera, é o seguinte, e eu vou falar para vocês. Eu sou mentor de copy de várias pessoas. E é um dos erros mais comuns que eu vejo nas mentorias.
As pessoas fazem o pitch e convidam só para entrar, falando do quão incrível vai ser se ela entrar. Só que mais forte do que falar o quão incrível vai ser se ela entrar, é falar do quão triste vai ser se ela não entrar. Funciona assim. Quando a gente faz um pitch, e aí a gente explicou tudo, fez a oferta, fez ancoragem, explicou o valor, os bônus, os entregáveis, tudo. Aí a gente fala assim: agora, meus amigos, chegamos ao momento principal da nossa live. E é o momento que você está diante de uma bifurcação. Ou você vai escolher o caminho 1, ou você vai escolher o caminho 2. O caminho 1 é você ignorar o que você viu aqui, deixar para lá, contar uma historinha para você mesmo, de que você não tem tempo, de que você não tem dinheiro, de que talvez seja difícil demais aprender. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai passar ano após ano, conhecendo os lugares espetaculares que o Brasil tem para oferecer e o mundo, através do Instagram das outras pessoas. Você vai ver a sua filha chegar ali no aniversário de 15 anos e falar assim, ó, pô, eu gostaria de conhecer a Disney, pai. E você vai falar, não, porque eu não tenho condição de te levar lá. Você vai ver o mundo inteiro viajar, conhecer culturas, conhecer culinárias, e você vai estar sempre ali, ó, do outro lado da tela, pensando se você curte ou se você não curte a foto do momento das outras pessoas. Porque é isso que vai acontecer com você, se você não entrar. Agora, se você entrar e escolher o caminho número 2, aí, meus amigos, vocês vão ter a mesma sensação que uma criança de 9 anos entrando pela primeira vez nos parques da Disney. Um mundo repleto de novidades que vai te gerar muitos benefícios, que vai te gerar muita renda. A gente tem alunos que fazem 3, 5, 7, 10, 20, 30 mil reais, galera, por mês com milhas. Você vai poder chegar para a tua esposa no próximo aniversário de casamento e falar, amor, arruma as malas aí. A gente vai passar esse aniversário agora fazendo um circuito na Europa. A gente vai conhecer Paris, Veneza, Amsterdã. A gente vai na Toscana, sul da Itália. Né? Você vai chegar para os seus filhos e falar, ó, aniversário de 15 anos, quero te dar esse presente aqui. Ó. Pega as suas 3 melhores amigas, a gente vai todo mundo para a Disney. Passar 10 dias lá com tudo pago. Parque de diversão, parque aquático. Você vai estar sempre, ó, de forma independente, podendo escolher quando, para onde e com quem você quer viajar. E ó, tudo pago. Pago através das suas milhas. E aí eu te pergunto, o que você quer viver? Você quer o caminho 1 ou você quer o caminho 2? É diferente, né? É bem diferente. E a gente precisa colocar as pessoas nesse ponto de decisão. Porque aí eu falo para elas, se você escolher o caminho 1, saiba que você está escolhendo um caminho consciente. E uma parte do futuro delicioso que ia acontecer para você e sua família, não vai mais. Porque você está escolhendo ficar de fora. É muito mais forte, né, pessoal? Exige um certo sangue frio para falar isso. Mas funciona muito. Porque aí as pessoas são adultas, elas sabem o que elas estão fazendo e ninguém quer privar a família. Ninguém quer realmente ficar vendo a vida acontecer na lente das outras pessoas. Então, pergunta 6 e 7 é essa. Eu pergunto para vocês, e o produto de vocês? Na hora do pitch de vocês? Vocês chegam lá e colocam a pessoa nessa bifurcação? Ó, quem vem comigo vai viver isso. Mas quem não vier, vai viver aquilo. Isso é muito forte. Isso funciona muito. E os 2 comportamentos, Rafa? Cara, você precisa ser o melhor advogado da sua narrativa. O que isso significa? Isso significa que, se você é do nicho de emagrecimento, exemplo, e você tem um produto de emagreça em casa com 20 minutos, cara, a sua concorrência é CrossFit, Fit Dance. O que eu quero dizer sobre ser o advogado da sua narrativa é, você tem que entender do que você faz, do seu nicho e de todos os seus concorrentes. E aí você cria uma narrativa que é impossível
alguém vir de fora e falar que não é a sua solução, que é a melhor que ela tem. Você imagina, a gente fala sobre milhas, e a gente já foi na CNN, programa ao vivo, para falar com as pessoas sobre o que é melhor, milhas ou cashback. E é impossível alguém ganhar do meu especialista nessa discussão. Porque ele conhece muito, ele sabe muito mais, talvez, de cashback do que de milhas, porque ele sabe tudo que as pessoas podem perguntar, tudo que elas podem comparar. O que eu quero dizer, galera, é que quando a gente tem uma narrativa, uma história, uma versão, a gente não pode ser desconstruído por qualquer pessoa. Seja alguém da audiência, seja um aluno que entrou, seja um concorrente. Não tem como. Você precisa ser o melhor advogado da sua narrativa. E, número 2, reforçando um pouco do que a gente viu nas duas últimas perguntas. Toda narrativa precisa vender o sonho e plantar a semente da urgência ou do medo. Por quê? Porque é isso que fazem as pessoas decidir, escolher. A gente pode falar muito sobre milhas, mas eu tenho que estar o tempo inteiro falando, você precisa agir rápido. Um dia que você deixa para depois, é um dia de dinheiro perdido, dinheiro desperdiçado. Então, nós temos que dar o timing para as pessoas, porque é a gente que dita as coisas. Senão, o que vai acontecer? Esse negócio que o Rafa lá e o Góes falaram é massa. Vou dar uma olhada mais para frente sobre isso. Depois eu penso. Aí o que acontece? Vem pro Fire, se diverte, vê um monte de coisa, sai para beber com a galera, pega um happy hour. Já foi, amigo. Esqueceu, perdeu. Então, toda vez que você estiver diante de um pitch, trazendo a sua narrativa para a mesa, venda o sonho, mas plante a urgência. Você precisa tomar essa decisão agora. Não é amanhã, não é mês que vem, é agora. E esses são os elementos que eu acredito que toda vez que eu construo, eu dei o exemplo de milhas. Mas eu já fiz isso para 7 nichos diferentes e em todos os nichos funcionaram. E eu tenho certeza que funciona em todos e quaisquer nichos. Rafa, conclusão. Para conclusão, eu trouxe uma frase e uma reflexão. Que eu quero realmente, que vocês pensem nisso que eu vou falar. A conclusão é, construa uma narrativa forte, porque se você construir uma narrativa forte, você vai escalar muito, né? Escale e tenha pressa em ter sucesso. O que isso significa? Significa o seguinte, muito possivelmente, talvez na cabeça de alguns deve estar a dúvida ainda. Beleza, Rafa, mas e aí? O que aconteceu com a sua avó? Eu comecei falando que eu entrei no digital por conta dessa natureza. Bom, minha avó no ano de 2021 acabou nos deixando. E no digital o que ditam as coisas é velocidade. Geralmente ali 2 anos, né? É o tempo de sobrevivência até você organizar tudo, acertar a mão na narrativa, né? Estruturar processo, desenvolver equipe. Só que eu quero trazer essa reflexão para vocês, por quê? Porque a vida inteira, antes de conhecer isso aqui, eu vivi muito igual a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Sem intencionalidade nas coisas. Eu vivi sem pressa. E por mais que eu tinha uma vida legal, uma boa remuneração, o que aconteceu? Hoje, através desse mercado, eu acessei uma vida que antigamente era inimaginável. Hoje, sabe, a nível financeiro, hoje eu estou noivo da Eduarda, a gente tem o Simba aí, que é o cachorro. A gente está planejando aumentar a família ano que vem. E vai ser muito legal, né? Construir família, ter filhos, e eles vão poder desfrutar disso tudo que a gente está fazendo. Um pouco desse resultado que a gente está tendo. Só que o ponto é, seria perfeito, que é diferente de muito legal. Se eu tivesse despertado para isso mais cedo. Porque aí, tudo isso que eu vivo hoje, que eu tenho condição de proporcionar, meus avós também ainda estariam vivos vivendo isso. Então eu realmente quero deixar essa mensagem, essa reflexão, porque é muito bom proporcionar muitas coisas para as pessoas que a gente ama. Mas é maravilhoso proporcionar para as pessoas que investiram na gente, que renunciaram, né? E eu tenho uma vida maravilhosa, mas seria perfeita se tivesse dado tempo
se eu tivesse tido essa intencionalidade mais cedo, de poder proporcionar com os meus avós ainda em vida. E eu sei que vocês têm as pessoas que vocês amam, que criaram vocês, que investiram em vocês, que perderam noite com vocês, né? Pessoas que colocam o joelho no chão por vocês. Então tenham pressa em ter sucesso, porque sucesso que eu digo assim, né? De resultados financeiros, de crescimento, porque, como eu falei, seria perfeito se estivessem todos aqui. Pessoal, para finalizar, eu tenho um presente para vocês. Eu preparei aqui, quem escanear esse QR Code aí, a gente vai para uma... Vocês vão cair no meu direct, e depois vocês vão para uma comunidade. Hoje foi uma aula sobre narrativa. E para todo mundo que estiver lá, na semana que vem, pós-Fire, eu vou alinhar com vocês a melhor data para todo mundo. A gente vai fazer um Zoom. E eu quero ensinar vocês sobre construção e arquitetura de lançamentos, evento e produto. Essa é uma aula que eu nunca vi no mercado. E eu quero dar esse presente para vocês. Então, estejam lá, vale muito a pena. É um conhecimento que vale ouro, posso garantir para vocês. E muito obrigado por vocês terem preenchido isso aqui hoje. Tamo junto. Pra cá. Valeu. Ah, vocês têm que digitar Fire no meu direct. Boa.